comecei a gravar. Pode começar na hora que você quiser. Tá bom. Gente, boa tarde. Meu nome é Leila. Eu sou residente do primeiro ano de pediatria lá do CGP. Eu vou apresentar hoje um caso clínico sobre um paciente que eu atendi em julho. Na época, quem estava me preceptora era a Mariana Guerra. Ela que me ajudou também ao longo dessa apresentação. Também tive a ajuda maravilhosa da Érica. E hoje também a ajuda maravilhosa também da Aisley. Para finalizar a questão mais especialista. Então, começando, o caso é sobre um lactente de 1 ano e 8 meses, que era previamente rígido, que apresentou um episódio de TCE leve, e 2 dias depois desse episódio, ele inicia com um quadro agudo de ataxia, mioclonias e irritabilidade. Só para descrever um pouco melhor desse TCE leve, ele teve uma colisão frontal com uma mesa, não teve perda de consciência, não teve nenhum sintoma subsequente, assim, nas horas seguintes, por isso eu considerei ele um TCE leve. Então, aqui embaixo está o meu pó leve aí, ó, para vocês anotarem. Então, nesse momento, quais diagnósticos, pensando... desculpa, não sei se eu falei aqui, ó. E aí ele começou com quadro de ataxia, mioclonias e irritabilidade, e considerando esses 3 sintomas, quais diagnósticos vocês pensariam para esse paciente, nesse momento? Ai, que bom que deu certo. Hematoma subdural. Que mais, gente? Mais alguma coisa? Ataxia, mioclonias. 2 dias depois do TCE. Mais ninguém? Acho que vou passar, então. Então, pensando no sintoma que eu considerei principal dele, do caso dele, que é a ataxia aguda. Eu pensei nas causas neurológicas dele. A gente tem que pensar no encefalite viral, encefalite autoimune, Guillain-Barré, o tipo Miller-Fischer, a gente tem que pensar que pode se apresentar com essa clínica, hemorragias intracranianas secundárias ao TCE que ele teve, que é o caso, né, o hematoma subdural, uma ataxia cerebelar aguda, abscesso cerebelar, ataxia telangiectásica, epilepsias mioclônicas na infância, de causas oncológicas, tumores cerebelares, outros tumores de fossa posterior, e causas não relacionadas, né, miscelânea, uma intoxicação exógena, que sempre deve ser pesquisada e pensada, considerada num quadro de ataxia aguda, erinato do metabolismo e a síndrome opsoclones mioclones ataxia. Então, como que é o quadro clínico desse paciente? Ele é um paciente de 1 ano e 8 meses, que tinha a queixa principal dele, um quadro de quedas, instabilidade de marcha, tremores, irritabilidade e movimentos descoordenados dos olhos. Então, eu fiz uma linha do tempo dele, com todos os eventos, até a chegada dele lá no CGP. Então, só lembrando, um paciente de 1 ano e 8 meses, ele teve esse TCE no dia 1º de julho, 2 dias depois ele começou, os pais notaram que ele começou a ter quedas mais frequentes, a marcha, ele andava com as bases mais alargadas, ele não conseguia andar em linha reta e sempre caía, tremores que os pais referiram, irritabilidade excessiva. Ele evoluiu com uma piora progressiva desses sintomas, e no dia 6, os pais resolveram levar ele no pronto atendimento, de onde ele é imediatamente transferido para o Hospital Municipal de Sete Lagoas. Lá,
foi identificado que ele realmente tinha um quadro de ataxia e foi levantada a hipótese de cerebelite, segundo os pais. A gente não teve acesso ao relatório de alta dessa internação. Então, ele foi mantido internado do dia 6 até o dia 8, lá no Hospital Municipal de Sete Lagoas, quando foram realizados alguns exames de sangue, e nessa internação, que foi que ele começou com movimentos oculares descoordenados. Ele teve alta no dia 8, sem mais nenhuma propedêutica, além de exames de sangue, e no dia que ele teve alta, ele teve um único pico febril, foi o único pico febril que ele teve durante todo o quadro clínico dele, e teve uns sintomas gripais leves, segundo a mãe, uma coriza, espirros, tosse, que ficaram só nesse dia. Ele recebeu alta e os pais insatisfeitos, eles buscaram um neurologista na cidade, e eles foram encaminhados com urgência para eles buscarem um hospital para que ele fosse internado e investigado. Eles buscaram um hospital particular aqui de Belo Horizonte, onde ele foi identificado um quadro de ataxia, mioclonias, irritabilidade com oscilação do sensório, e foi descrito no relatório de transferência um nistagmo multidirecional, com essas palavras. Ele fez uma série de propedêutica e ele foi transferido para o nosso complexo, né, para o CTI do Hospital João 23, foi para o João 23 somente por razão de vagas de CTI mesmo, nem foi relacionado ao trauma, não. Então, eu destaco nessa história clínica dele o TCE, né, leve, que a gente deve considerar que foi um quadro, apesar de ter sido leve, foi muito perto do início dos sintomas, os movimentos oculares descoordenados, o pico febril que ele teve, e sendo que foi somente um pico febril em todo o quadro clínico dele, e os sintomas de ataxia, mioclonia, irritabilidade e oscilação do sensório e nistagmo multidirecional. Então, agora, contando um pouquinho da história pregressa dele, ele foi uma criança que nasceu a termo, com 38 semanas de idade gestacional, não teve nenhuma intercorrência em sala de parto, e era um neném gig. Ele tem uma história de sífilis congênita tratada, ele fez acompanhamento no primeiro ano de vida, com bom controle de cura, segundo a mãe. Ele não teve histórias de infecções recentes anteriormente, antecedendo o início dos sintomas, nos últimos 30 dias, principalmente. Então, ele realmente iniciou com um quadro de ataxia. Não é uma criança que tinha outras comorbidades prévias, não tem história de internações ou cirurgias. Ele não utilizava nenhuma medicação em domicílio e era uma criança sem história de alergias. Ele tinha um desenvolvimento neuropsicomotor adequado para a idade, ele era uma criança que já corria, sem dificuldades, que falava palavras, ele não falava frases, então ele tinha um desenvolvimento adequado para a idade dele. E ele tem uma curva ponderostatural adequada para a idade também. Então, nesse ponto, eu resolvi destacar principalmente o desenvolvimento neuropsicomotor adequado e a curva ponderostatural. Além disso, eu não destaquei aqui, mas eu também acho importante destacar que ele não tem história de infecções recentes. De história social, ele vive com os pais, ele não tem acesso a nenhuma medicação de uso controlado em domicílio, nem nos lugares que ele frequenta, não frequenta creche, tem como principal cuidadora a mãe. De história vacinal, ele tinha as vacinações em dia, a última vacina que ele tinha tomado antes do início dos sintomas tinha sido influenza e a VOP, que foi realizada cerca de 40 dias antes do sintoma, eu acho importante destacar isso. De história familiar, pais e mães rígidos, sem história de consanguinidade, não tem irmãos, e não tem história de epilepsias, neoplasias ou outras doenças na família. Eu destaco aqui que ele também não tem história de doenças autoimunes na família. De história epidemiológica, é um paciente que é procedente de Sete Lagoas, mora numa casa com água e esgoto encanados e não teve nenhuma viagem recente. Então, no exame físico dele, quando ele foi admitido no CTI, lá do João 23,
Tem um relato que ele estava com estado regular, estado geral, sem nenhuma outra alteração ectoscópica. De exame neurológico, ele estava muito irritado, estava pouco colaborativo ao exame, ele tinha uma ataxia axial e apendicular, apresentava mioclonias multifocais intermitentes, e ele tinha esses movimentos oculares espontâneos, arrítmicos e conjugados, que ocorrem em todas as direções do olhar e sem pausas. Ele tinha força preservada e os reflexos presentes. Dos demais sistemas, a única coisa que eu destaco é que ele tinha um fígado palpável de 2 centímetros, mas de consistência normal, e na pele ele tinha somente uma lesão, tipo café com leite em tórax, que a mãe fala que é desde o nascimento e que não teve nenhuma alteração. Ele não apresenta nenhum sinal de telangiectasia, nem nos olhos e nem na pele. Então, aqui é o vídeo dele, que aqui está apresentando os movimentos dos olhos. Aí, como vocês podem ver, ele tem movimentos espontâneos, involuntários, arrítmicos, conjugados e multidirecional, sem intervalos. E nesse vídeo aqui é para mostrar as mioclonias. É um vídeo da mãe, né? É um vídeo em domicílio que eles filmaram no momento que ele estava dormindo, mas ele também apresentava essas mioclonias durante vigília. E nesse vídeo aqui também, eu vou até colocar ele de novo no outro. Ainda para ver as mioclonias. Eu vou até colocar o outro aqui, porque a gente consegue ver também umas mioclonias faciais que ele apresenta, além dos movimentos oculares. E aí, nesse momento aqui, a gente destaca que esses movimentos espontâneos dos olhos, dessa forma, tem um nome, que é o opsoclonus. Então, essa vai ser uma palavra muito falada durante a apresentação, é muito importante, que é um dado muito importante do exame físico dele. Então, nesse ponto, eu queria saber agora quais exames, tanto laboratoriais, tanto de imagem, que vocês gostariam de pedir para esse paciente com esse quadro. Tomografia de crânio. Punção lombar, sim. Eco. Rastreio infeccioso. Íons. Hemograma, PCR, rastreio infeccioso, né? Ressonância para avaliar tronco encefálico, eletroencefalograma. Mais alguma coisa? Bom, vou passar então. Então, foram pedidos alguns rastreios laboratoriais, exames de sangue. É importante destacar que ele apresenta um hemograma sem anemia, ele tem um global de leucócitos adequado, não tem nenhum sinal infeccioso, PCR de 0,1 negativo, né? Não tem nenhum distúrbio iônico, nenhuma alteração ao EAS, função renal está normal, né, para ele, enzimas hepáticas estão normais também, coagulograma sem alteração e bilirrubinas também estão normais.
O líquor dele foi colhido no hospital de origem, não foi colhido lá no nosso hospital. E ele veio um líquor incolor e límpido, tem uma citometria com poucas células, com 23 leucócitos, então não é um líquor limpo, né? Não é um líquor livre de alterações, predomínio de linfócitos com 7 hemácias. Ele tem também nesse líquor 13 linfócitos reativos, não apresentou nenhum crescimento de cultura, né, na cultura, BAR negativo, foram feitos antígenos também, pensando nas principais causas de meningite também, que foi negativo. Ele foi colhido também no hospital de origem, foi feito o rastreio de VDRL, que também era negativo, e a pesquisa de DNA para o herpes vírus no líquor também foi negativa. Então, vocês pediram a tomografia de crânio, ele fez também no hospital de origem essa tomografia, que não apresentou nenhuma evidência de coleção intra e extraaxial, não tem nenhum sinal de sangramento, não tem sinais de tumores, então foi uma tomografia normal, tá? Vocês não pediram, mas pensando numa causa mais sistêmica, foi pedido também, isso foi feito lá no hospital, tomografia de corpo inteiro, então de tórax, abdômen e pelve, que não apresentou alterações. Então, aqui tem o abdômen, pelve, também sem alterações, tórax e tórax também, né? Então, sobre a lista de problemas desse paciente. É um paciente que, dos sintomas, ele é um paciente que tem uma ataxia aguda e progressiva, apresentou mioclonias multifocais frequentes, opsoclonia, irritabilidade excessiva e distúrbios de sono-vigília. Ao exame físico, ele apresentava ataxia axial e apendicular, mioclonias multifocais intermitentes, opsoclonia também, né, que a gente viu lá naquele vídeo, fosse reflexos preservados e a presença da mancha com tipo café com leite em tórax. Nos exames dele, foi uma tomografia de crânio sem alterações. O líquor tem um aumento discreto de células com predomínio de linfócitos, pesquisa de herpes negativa no líquor, tomografia de abdômen, pelve e tórax sem alterações. De história pregressa relevante, ele tem o TCE, e eu destaco também que ele não teve infecções ou vacinações nos últimos 30 dias. De história familiar relevante, ele só que é negativo para crises compulsivas, doenças genéticas e neoplasias. Então, uma síntese do caso. É um paciente de sexo masculino, de 1 ano e 8 meses, previamente rígido, sem uso de medicações no domicílio, com a história do TCE leve e recente. Ele iniciou com o quadro da ataxia aguda e progressiva, associada a mioclonias multifocais, principalmente em vigília, opsoclonia contínua, irritabilidade excessiva e distúrbio de sono-vigília. O exame de líquor tinha um aumento discreto de células, com pesquisa negativa para o herpes vírus, e a tomografia de crânio, tórax, abdômen e pelve não apresentavam alterações. Agora, nesse ponto, quais diagnósticos que vocês pensariam diante de todos o quadro clínico e os exames laboratoriais e de imagem que nós temos? Opsoclomos, mioclomos. Opsoclomos. Encefalite autoimune. Mais algum? Acho que foi encefalite autoimune também.
Raropatias, que? Renato do metabolismo. Lá vem raropatia, agora que entendi. Bom, é isso. Eu só vou ligar meu computador na tomada que tá no fora. Desculpa. Então, eu vou passar. Então, naquele mesmo esquema de diagnósticos que a gente trouxe inicialmente, a gente consegue excluir algumas das causas que a gente estava pensando. Primeiro, a encefalite viral, que apesar dele ter uma celularidade discretamente aumentada, que pode acontecer na encefalite viral, a principal causa de um quadro grave, como ele apresentou, seria o herpes. E ele teve o herpes negativo no líquor. E os outros vírus, eles causariam sintomas mais leves, não tão graves como ele apresentou. E, além disso, ele teve um pico febril só, e foi durante a apresentação clínica dele. Foi quando ele já tinha alguns dias de sintomas. Isso, geralmente, não é o que acontece na encefalite viral. Outra causa que a gente também exclui, afasta, né? A Guillain-Barré, do tipo Miller-Fischer, ele tinha reflexos normais, não tinha alteração de força, realmente é um quadro clínico diferente. As hemorragias intracranianas, né, que era a principal hipótese inicial de vocês, ele não apresentava nenhuma alteração na tomografia de crânio, já alguns dias depois que ele já tinha apresentado o TCE. O abscesso cerebelar, que também não foi visto na tomografia de crânio. Ataxia telangiectásica, que é uma doença genética, destacando principalmente que ele tem desenvolvimento neuropsicomotor normal, não tem alterações cutâneas, né? A telangiectasia, nesse caso, geralmente acontece nos olhos e é muito comum. Então, a gente acaba afastando essa causa também. Tumores cerebelares e tumores de fossa posterior, também não foram vistos na tomografia. Intoxicação exógena. O paciente ele manteve um quadro importante durante a internação, e mesmo que não tenha sido dosado as drogas principais, a gente consegue afastar. Ele também não tinha acesso a essas drogas. Renato do metabolismo, a gente esperaria que ele apresentasse outros sintomas, né? Ele tem uma curva ponderostatural normal, adequada para a idade dele, exames laboratoriais, assim, todos normais, não tem outros sintomas associados. E a ADEM, que eu acho que não estava lá no início, que a gente também exclui. Então, com isso, a gente ainda fica com encefalite autoimune, ataxia cerebelar aguda, epilepsias mioclônicas na infância e a síndrome opsocônus mioclônus ataxia. Então, eu coloquei aqui nos diagnósticos diferenciais, de acordo com a maior hipótese, né, que a gente está pensando, os mais prováveis. Então, agora fazendo um script dessas doenças que a gente destacou, eu vou começar pela síndrome opsocônus mioclônus ataxia, que é a síndrome de Kingsborn, que é o outro nome que é dado para essa síndrome. É uma síndrome muito rara, que tem uma prevalência de 0,18 a 0,2 casos a cada 1 milhão por ano. Então, é realmente muito rara. Quem são as crianças, né, que vão apresentar essa doença? Ela pode se manifestar em adultos também, mas as crianças, geralmente são crianças entre 1 ano e meio e 2 anos de idade, geralmente se apresentando com 1 ano e meio de idade. Sexo feminino, o que fala contra, né, o nosso paciente, que ele é sexo masculino, a idade fala a favor. Uma história familiar positiva para doenças autoimunes, que ele não tem. O padrão temporal de apresentação dessa doença, dessa síndrome, são sintomas que se iniciam de forma aguda ou subaguda, principalmente de quedas e ataxias, são os primeiros sintomas que esse paciente apresenta. Ele vai apresentar uma piora progressiva desses sintomas ao longo dos dias e das semanas. Então, ele inicia com ataxia, depois ele começa a apresentar os outros sintomas,
como as mioclonias, o opsocronos, que eles vão surgir depois. Então, tudo isso é compatível com o quadro do paciente. E como que são os sinais e sintomas do achado desses pacientes que apresentam essa síndrome, né? Ele pode apresentar pródromos virais. Na verdade, o que ele apresentou não foi pródromo viral, ele apresentou durante, então, na verdade, não seria considerado pródromo viral. Uma ataxia aguda, mioclonia de tronco e membros, irritabilidade, distúrbios do sono e o opsocronos, que todos esses ele apresentava. Então, ele tem uma clínica bem completa. De exames, ele tem... geralmente apresenta nessa doença um líquor normal ou com alterações discretas de celularidade, proteína raquia, que está presente no caso dele. Geralmente essa celularidade relacionada à inflamação mesmo. Exames de imagem sugestivos de neuroblastoma, esses a gente não tem. A gente tem a tomografia de corpo inteiro, depois eu vou falar um pouco mais dela, que não evidenciou nenhum sinal de neuroblastoma, ele até continuou propedêutica, mas a gente ainda não tem nenhum exame de imagem sugestivo. E a dosagem de catecolaminas na urina, que ele foi feita essa catecolamina dele e deu negativa, que é a dosagem do ácido vanil-mandélico. Segunda hipótese nossa, que é uma hipótese bem importante também, é a encefalite autoimune. E aí a gente destaca a encefalite autoimune para os casos do tipo límbica. Tem várias apresentações e a do tipo límbica é a que mais é compatível com o quadro dele. Então, tem uma probabilidade baixa também, mas é mais alta do que a anterior, de 5 a 10 casos a cada 100 mil ao ano. Quem são os pacientes que vão apresentar essa doença? Geralmente, tem várias idades, pacientes maiores de 2 meses já podem apresentar. Sexo feminino, também não é o caso dele. E o paciente que apresentou pródromos, do tipo cefaleia, febre baixa, sintomas virais inespecíficos, geralmente no início da doença. Ele não teve. Como que é o padrão temporal? Geralmente ele é aguda ou subaguda, como pode acontecer, como foi que aconteceu com ele, e geralmente ela se desenvolve em dias e semanas. Então ela é progressiva e se desenvolve em dias e semanas, que também é compatível com o quadro dele. E como que ela se apresenta? O paciente que tem esse tipo de encefalite, ele vai apresentar distúrbios comportamentais, como psicose, alucinações, paranoia e déficit de memória. Nosso paciente, ele apresentava irritabilidade excessiva. Em alguns momentos, ele ficou até agressivo durante os momentos de irritabilidade. Mas a gente não considera que o que ele teve foram distúrbios psicóticos, psiquiátricos mesmo. Foi mais uma questão de irritabilidade. Então, a gente não considerou que ele se encaixa nesse sintoma. Outros sintomas que ele pode apresentar são discinesias, coreia e distonia, que ele não apresenta, nosso paciente não apresenta. Nesse quadro, geralmente estão presentes as crises epiléticas, geralmente focais. Então, esses 3 primeiros sintomas, os distúrbios comportamentais, os sintomas motores e as crises epiléticas, geralmente estão presentes em todos os pacientes que têm essa encefalite autoimune tipo límbica. Então, ele não apresentar nenhuma dessas 3 é uma coisa que fala contra ele ter esse tipo de encefalite, tá? Outra coisa que ele pode apresentar são distúrbios do sono, do tipo insônia, que ele apresentava desde o início do quadro, ele teve distúrbio de sono vigília. É muito comum também ter um quadro de desautonomia associada, com quadro de sudorese, hipertensão, taquicardia, até hipoventilação. A criança pode apresentar uma disfunção de fala, que a nossa criança apresentou. Ele parou ele parou de conseguir falar as palavras. Não se encaixa tanto em mutismo, mas ele reduziu a fala dele. E o rebaixamento do nível de consciência, que ele não tem. Dos exames,
O líquor é compatível com o que o nosso paciente apresentou, ele pode te apresentar uma pleocitose com predomínio de linfócitos, com bandas oligoclonais, que não foi feito nesse líquor, a gente não tem acesso, a gente não viu esse exame descrito, e esse líquor alterado, ele está presente em 79% dos pacientes que apresentam encefalite autoimune. Outros exames que falam a favor, né, dessa doença, seria um eletroencefalograma com alterações não relacionadas à atividade epilética. A gente não tem, esse paciente não foi feito um eletroencefalograma, então a gente não sabe se ele tem essa alteração. Uma ressonância magnética normal ou mostrando um hipersinal em flare em regiões corticais e subcortical. Ele não tem ressonância magnética, o que ele tem é só uma tomografia de crânio. E detecção de anticorpos de sangue ou líquor, anticorpos específicos relacionados a essa encefalite autoimune, que não foi feita essa pesquisa também em nenhum momento. Outra doença que a gente acha muito importante destacar é a ataxia cerebelar aguda. Essa talvez seja a que tem a maior probabilidade pré-teste, um caso a cada 100 mil, e corresponde a 35% a 60% dos casos de ataxia na infância. Então, eu acho que a importância dela está muito relacionada a isso também. Quem são as crianças que vão apresentar essa doença? Geralmente crianças até 6 anos, então é compatível com o quadro do paciente. Crianças previamente ígidas, um quadro de infecção viral recente, geralmente nos últimos 30 dias antes do aparecimento dos sintomas, principalmente varicela, coxsackie, ecovírus, EBV, ou um quadro de vacinação recente para varicela, que é a principal, é o que você mais vai falar quando você vai estudar sobre o quadro, hepatite B, raiva, meningo C e o HPV. O paciente ele tinha uma vacinação nos últimos 40 dias antes da realização do surgimento dos sintomas, mas era uma vacinação para influenza, que também pode acontecer, mas a gente considera mais dentro dos últimos 30 dias. Qual que é o padrão temporal da ataxia cerebelar aguda? Geralmente é um início agudo, só que esses pacientes, eles vão iniciar com sintomas todos de uma vez. Então, a criança, ela já apresenta os sintomas de forma grave, né, da forma como se fosse a pior apresentação dela, não progressiva, e ela vai evoluir em pouco tempo, então, em poucas horas ou até em 3 dias, e ela não piora ao longo do tempo, ela vai melhorar lenta e gradualmente, sem necessidade de qualquer intervenção medicamentosa ou tratamento. Então, é um quadro um pouco diferente do que o nosso paciente apresentou. Ele era um quadro progressivo, né? E que evoluiu um pouco mais tempo do que em poucas horas. E quais são os sintomas que esses pacientes podem apresentar? Um quadro de ataxia aguda, fala escandida, que é um pouco diferente do que o paciente apresentou, geralmente é uma fala mais lentificada e mais fraca, não sei muito explicar. E um quadro de dismetria e de diadoxinesia, né, sintomas cerebelares mesmo, que o paciente apresentava no exame neurológico. Um quadro de hipotonia, que ele não apresentava, tremores e um nistagmo. Então, nesse quadro, o que a gente observa é um nistagmo, que é o que a gente diferencia do opsoclonus, que o movimento ocular, geralmente, ele é em uma direção só, ou até em outra direção, mas não é multidirecional, circulares, como acontece no opsoclonus. E de exames, o exame que a gente tem, que é o líquor, é compatível com o que a gente observa na ataxia cerebelar aguda, que pode estar normal ou ter uma pleocitose leve com predomínio de linfócitos e elevação de proteínas, que a gente não observou no nosso paciente. Importante destacar que quando a gente vai estudar sobre ataxia cerebelar aguda, eles falam que o diagnóstico é clínico e ele deve ser feito depois da exclusão de outras causas mais
mais graves. Então, se o paciente apresenta qualquer outro sintoma que pode significar alguma doença potencialmente grave, a gente tem que investigar essa outra doença primeiro, antes de fechar esse diagnóstico. E outra doença, né, outra hipótese diagnóstica que a gente considera são as epilepsias mioclônicas da infância. Tem uma probabilidade pré-teste de 8,6 a cada 100 mil. É um quadro muito amplo, né, epilepsias mioclônicas, mas o que a gente acha importante destacar? Que geralmente a criança tem uma história familiar positiva, não necessariamente, né, mas pode ter, pode se apresentar em variadas idades, não tem uma idade específica que ela pode se apresentar, e a apresentação dela vai variar de acordo com a causa base, então não tem uma forma típica, mas geralmente é uma doença crônica e progressiva. A gente pegou esse paciente no início da doença, mas ele apresentou uma melhora ao longo do acompanhamento dele. Então, a gente não acredita que esse seja o quadro dele, sabe? Então, como que vai se apresentar? A única coisa que fala a favor desse diagnóstico são as crises mioclônicas focais perceptivas, que é o que o nosso paciente apresentava. Mas essas epilepsias também podem se apresentar com crises mioclônicas generalizadas, e geralmente esses pacientes também apresentam outros tipos de crises associados, como ausência, como tônico-clônica generalizada. Então, isso também não está presente no nosso paciente. Outro ponto muito importante é que o nosso paciente ele tinha um desenvolvimento neuropsicomotor normal. E nas epilepsias, por ser uma doença crônica, progressiva, é uma doença que você percebe uma regressão do desenvolvimento neuropsicomotor, o que não é compatível com o nosso paciente. De exames, o que é importante é o eletroencefalograma, que pode apresentar paroxismos epileptiformes. A gente não tem como falar sobre isso porque o nosso paciente não realizou um eletro. Então, agora uma tabela que para apresentar todos esses diagnósticos que a gente acabou de falar. Então, sobre a síndrome pseuclonus mioclonus ataxia, que a gente considera a principal hipótese, e realmente é a principal hipótese dele. Geralmente, o que ele apresenta de favorável a essa hipótese? O que o paciente apresenta? Sintomas. Os sintomas dele, quando você vai ver, eu até vou explicar isso mais para frente, mas ele apresenta 3 de 4 sintomas que são necessários para fazer o diagnóstico da pseuclonus mioclonus ataxias. Então, ele fecha o diagnóstico só com sintomas de ataxia, mioclonia, o opsoclonus, os distúrbios de sono e irritabilidade. A única coisa que ele não apresenta, que é o quarto, é a evidência de neuroblastoma. O padrão temporal e a apresentação da doença também é muito compatível com o quadro do paciente, a ordem de apresentação dos sintomas, a evolução progressiva e de forma aguda, né? O que fala contra essa hipótese da síndrome de Kingsburg, né? Os exames complementares, e nisso eu destaco mas a questão de a gente não ter achado nenhuma evidência de neuroblastoma ainda, o único exame de imagem de pesquisa de neuroblastoma que ele fez foi tomografia de corpo inteiro, né, que não evidenciou, mas ele continua em propedêutica. E outra coisa que a gente acha importante é a baixa probabilidade pré-teste, é uma síndrome muito rara. E quais são o que deveria estar presente que a gente já sabe que está ausente nesse paciente? A dosagem positiva do ácido vanilmandélico, que são as catecolaminas que estão presentes no caso da síndrome associada a um neuroblastoma. De propedêutica complementar, geralmente a gente tem que fazer essa dosagem do ácido vanilmandélico. A tomografia de crânio tomografia ou ressonância magnética de tórax, abdômen e pelve, ele tem a tomografia
a tomografia e uma cintilografia com um contraste específico para a pesquisa de neuroblastoma. E aí, o que a gente espera? A gente espera que o ácido vanilmandélico venha positivo e que o neuroblastoma esteja presente, ele está presente em 50% dos casos de síndrome opsoclonus mioclonus ataxia. Então, é bem importante, né? A presença do neuroblastoma. Em relação à encefalite autoimune, o que fala a favor dessa hipótese? As alterações comportamentais, na verdade, ele apresenta uma irritabilidade, né? Então, a gente fica um pouco na dúvida, mas provavelmente fala contra. A ataxia, a mioclonia, há relatos em alguns lugares, a gente já viu, até a Isla falou que, inclusive, já teve um paciente, já observou um paciente que teve um quadro de opsoclonus mioclonus, num quadro de encefalite autoimune, tá? Então, pode se apresentar, então, isso, na verdade, é uma coisa que fala a favor. A alteração licórica também é favorável a essa hipótese. E o que fala contra essa hipótese? O predomínio dos sintomas psiquiátricos. Então, apesar dele ter essa irritabilidade, ele não tem os sintomas psiquiátricos que fala contra a encefalite autoimune. O que a gente tem que fazer para esse paciente, né? A dosagem de anticorpos no líquor, que a gente não tem. Uma ressonância magnética de crânio, que a gente também não tem. Uma análise de líquor, que a gente tem e é compatível. E um eletroencefalograma, que a gente não tem. Então, a propedêutica para pesquisa de encefalite autoimune, considero que está incompleta ainda, né? A gente não consegue excluir 100%, apesar da clínica não ser 100% compatível. E o que a gente espera achar nesses exames? Anticorpos no sangue ou no líquor, que são geralmente essa encefalite autoimune do tipo límbica, que é o mais compatível com o quadro dele, é um anticorpo anti-RU. Só para título de curiosidade mesmo. Em relação à ataxia cerebelar aguda, o que fala a favor? Alta probabilidade pré-teste e também sintomas de ataxia, né? Mas o que fala contra? Ele não tem uma história pregressa nem de infecção, nem de vacinação recente. Foi uma progressão mais lenta do que é esperada na ataxia cerebelar aguda. As mioclonias, geralmente a gente não observa mioclonias na ataxia cerebelar aguda, e a ausência de opsoclonia. Na verdade, a criança apresenta a opsoclonia, o que não é observado na ataxia cerebelar aguda. O que a gente observa em alguns casos é o nistagmo, tá? De exames complementares que são necessários, a análise de líquor, que na verdade é compatível, né, na ataxia cerebelar aguda, e que ele pode estar normal, com celularidade baixa, ou predomínio de linfócitos, e tem a proteína raquia, o que é contra, né, ao quadro. E as epilepsias mioclônicas, a única coisa que fala a favor é a presença da mioclonia. Geralmente, esse quadro está associado a outros tipos de crise, como a gente falou anteriormente, a um padrão temporal mais crônico, a ausência de como sintoma inicial. Geralmente, se a criança tiver ataxia, depois de muito tempo da doença, né, depois de algum tempo, não como sintoma inicial do quadro, e a ausência da opsoclonia. O que está ausente no quadro do paciente e que deveria estar presente no quadro da epilepsia mioclônica? A regressão do desenvolvimento neuropsicomotor, que não está presente no quadro dele, né? Quais são os exames que a gente precisa para avaliar essa hipótese? É o eletroencefalograma, e que a gente não tem, e geralmente a gente espera ver os paroxismos epileptiformes. Então, agora a gente ficou como diagnóstico final, como principal, a síndrome opsoclonus mioclonus ataxia. A gente exclui, mais afasta do que exclui a encefalite autoimune, a ataxia cerebelar aguda e as epilepsias mioclônicas.
Então, eu vou fazer uma breve revisão do opsoclonus mioclonus-ataxia, né, que é a síndrome de Kingston. É uma síndrome muito rara, como a gente já falou. Ela geralmente se manifesta até 3 anos de idade, predominando entre 18 e 24 meses de vida, que é o caso do paciente do caso clínico. E o quadro clínico, como que é? É uma ataxia de início agudo ou subagudo, geralmente ataxia de marcha e de tronco. O paciente apresenta também mioclonias, que são movimentos breves, involuntários, causados por uma contração ou inibição muscular. A opsoclonia, que é um sintoma muito importante, foi muito importante no diagnóstico, né, dele, que é um distúrbio de motilidade ocular, de movimentos rápidos, conjugados, multidirecional. A irritabilidade excessiva, que é muito descrita nesses pacientes, e o nosso paciente, principalmente na internação, ele apresentava uma irritabilidade. Quando ele chegou na enfermaria, né, eu acho que o que mais incomodava na gente que fazia assistência dele era o tanto que ele ficava irritado e que a gente não conseguia fazer nada em relação a essa irritação dele. Então, é um sintoma realmente muito importante, uma irritabilidade contínua, e os distúrbios de sono-vigília, que ele também apresentava, né? A fisiopatologia, geralmente, ela tem uma base autoimune, os anticorpos, que estão relacionados à produção de anticorpos ligadores das superfícies dos neurônios cerebelares. Geralmente, esses anticorpos, os que estão presentes, né? O anti-RI, anti-IO, anti-RU, esses aí, que são os que estão descritos na fisiopatologia da doença. Essa síndrome, ela está associada a tumores, geralmente tumores neuroblásticos. Em 50% dos casos de síndrome opsoclonus mioclonus ataxia, tem presente o neuroblastoma, mas também pode estar relacionada a ganglioneuroblastoma, ganglioneuroma. Geralmente, as manifestações, elas estão presentes em 2 a 4% dos pacientes que têm o neuroblastoma. Só que essa doença, essa síndrome, ela também pode estar presente em pacientes que não têm o neuroblastoma. Então, geralmente, quando é não neoplásica, ela tem uma origem para-infecciosa, relacionada na literatura descrita com hepatite C, doença de Lyme, EBV, infecção pós-estreptocóxica, HIV, coxsackie vírus, micoplasma, pneumonia e rotavírus. É muito raro mesmo. Os que não estão relacionados a neuroblastoma, a maioria dos casos não estão relacionados a nada. A confirmação o que tem registrado dessas relações com essas origem para-infecciosa é muito raro. Para fazer o diagnóstico, você precisa de 3 dos seguintes critérios. O paciente ele tem que apresentar opsoclonia, mioclonia e ou ataxia, distúrbios comportamentais e ou do sono e o neuroblastoma. Então, nesse ponto, a gente vê que só com o opsoclonus, mioclonus, ataxia e os distúrbios comportamentais, que é a irritabilidade dele, a gente já consegue fechar o diagnóstico da síndrome, não necessariamente achando o neuroblastoma. E aí a gente destaca que o diagnóstico dessa síndrome é clínico, não existe nenhum teste laboratorial que vai confirmar essa doença. E aí, a partir do momento que você diagnostica um paciente com essa síndrome, ele deve passar pela pesquisa de neuroblastoma. Então, como que você vai iniciar essa pesquisa? Geralmente com uma ressonância magnética, que preferencialmente você vai fazer ela, ou tomografia computadorizada de tórax, de abdômen e pelve. O paciente, ele tem uma tomografia computadorizada de tórax, né? Eu acredito provavelmente pela disponibilidade no nosso serviço. Na literatura, eu achei um artigo que falou sobre sensibilidade e especificidade, mas é um artigo que tem um N muito pequeno, que falou de uma sensibilidade e especificidade de 100% nos 2 exames. Então, eu questiono um pouco. A mensuração
do ácido vanilmandélico e do homovanílico na urina de 24 horas, que foi feita do nosso paciente e deu negativo. Na verdade, só foi feito do ácido vanilmandélico, porque o homovanílico, o reagente para fazer a pesquisa está ausente no laboratório, inclusive é mandado para fora, né? É feito lá no hospital. E essa mensuração, a gente vê que ele tem uma sensibilidade muito baixa, de 39%, e uma especificidade relativamente alta, de 87% a 100%. Então, estar ausente não é muito importante para a gente nesse momento, né? E aí, a partir do momento que você tem uma TC ou ressonância magnética inconclusiva, você tem que realizar uma cintilografia de corpo todo com o contraste específico, né? Que é esse MIBG, meta-iodo-benzilguanidina. Igual a gente estava conversando mais cedo, né, com a Ace, ele falou que geralmente você pesquisa em todos os pacientes, independente da ressonância magnética ou tomografia vier com alguma alteração, eles fazem em todos os pacientes. E esse exame tem uma sensibilidade bem alta, de 70% a 95%, e uma especificidade de 83% a 100%. Então, é um exame que fecha o diagnóstico mesmo. Se nessa cintilografia não vier um neuroblastoma, essa criança tem que continuar sendo acompanhada com uma certa frequência, se não me engano, são de 6 em 6 meses. Ela tem que continuar em acompanhamento no serviço e tem que repetir essa cintilografia de tempo em tempo, para ver se não vai surgir esse neuroblastoma, tá? E na síndrome, se você identificou, você tem que pedir o líquor desse paciente? Você vai pedir somente se você suspeita de alguma infecção no sistema nervoso central. Esse paciente, ele apresentou um pico febril antes dele ser internado no hospital de origem. Então, faz sentido eles terem pedido, né, o líquor. E, geralmente, esse líquor vem normal ou com uma celularidade baixa, do jeito que veio dele mesmo. E o eletro? O eletroencefalograma, geralmente, você faz para excluir os diagnósticos diferenciais. Então, para você ter mais segurança de falar, isso não é uma fala contra, né, uma encefalite autoimune, fala contra a epilepsia mioclônica, tá? E geralmente o traçado do eletro ele vem sem alterações no quadro de síndrome de Kingsman. O tratamento não tem estudos controlados, pelo menos eu não vi, né? Não vi no UpToDate, não fala sobre estudos controlados sobre o tratamento da opsoclonus mioclonus da síndrome, né? Pediátrica. Existem alguns estudos observacionais que evidenciam uma boa resposta a glicocorticoide, a CTH, imunoglobulina, azatioprina, ciclofosfamida e micofenolato mofetil. Um exemplo que eu dei é o que o nosso paciente está fazendo, né? Ele está em uso de prednisolona, 2 mg quilo dia, de uso contínuo por vários meses. Ele reinternou agora para fazer a segunda pulsoterapia dele, com dexametasona, por 3 dias, então tem que fazer mensalmente. E o paciente, ele também, na primeira internação, foi feita imunoglobulina, e nessa segunda internação ele também foi feita. Qual que é o prognóstico desse paciente, dessa síndrome? Geralmente, ele tem uma melhora dos sintomas motores em 60% dos casos durante o tratamento inicial, e foi o que a gente conseguiu observar de forma bem importante no quadro dele. Ele ainda mantém opsoclonos, mantém a ataxia e as mioclonias, só que de forma mais leve. Os distúrbios comportamentais eles geralmente estão residuais e pode apresentar um retardo psicomotor no futuro, em 60% a 80% dos casos, e em alguns casos eles estão, os relapsos dessas crises, a piora desses sintomas está associado à retirada da corticoterapia contínua ou algum quadro infeccioso durante o tratamento. Então, ele vai conviver com isso, né? E geralmente, se ele tiver algum relapso dessa síndrome, pode ser por causa disso. Em relação ao prognóstico
dos pacientes que estão relacionados a uma síndrome paraneoplásica, né, no neuroblastoma, eles têm um melhor prognóstico em relação àqueles que são não tumorais. Porque, geralmente, se você tira o neuroblastoma, você tira o tumor que está causando tudo aquilo, você tem uma chance muito menor de recorrência dos sintomas. Então, é muito melhor o prognóstico desses pacientes. Então, de mensagens finais, o que eu destaco? Uma coisa que eu estava discutindo quando eu estava montando o raciocínio clínico, essa foi uma apresentação que, quando eu peguei esse paciente, é um paciente que ele já tinha um diagnóstico, e é um diagnóstico muito claro, assim, que você olha para ele e você sabe que ele tem. Mas é claro para quem conhece. E essa foi uma das importâncias que eu achei de trazer esse caso, para que a gente possa reconhecer, ver o que é o pseuclones, para se um dia a gente ver, a gente conseguir reconhecer também. E é um caso que a gente usa o método de reconhecimento de padrões, e não o método analítico no raciocínio clínico. E isso me incomodou muito enquanto eu estava fazendo essa apresentação. E ao longo da apresentação, eu ficava pensando assim, gente, mas não tem isso, porque em vários momentos eu vi que não tinha alguma propedêutica para excluir algum diagnóstico diferencial, porque ele já estava com esse diagnóstico fechado pelo reconhecimento de padrão. Então, por exemplo, esse paciente não realizou um eletroencefalograma, não foi dosado os anticorpos no líquor, não foi pesquisada, não foi feita ressonância magnética. Então, assim, tem alguns pontos que eu achei que isso teria sido diferente do reconhecimento de padrões, se não fosse pelo reconhecimento de padrões, né? E só para lembrar que isso aumenta muito o risco de viés. Nesse caso, não foi o que aconteceu, né? Porque realmente eu acho que o que ele apresenta é essa síndrome mesmo. Ele foi visto por profissionais, né, muito bons, mas eu acho que ficou essa mensagem para mim, que em vários momentos eu me perguntei assim, nossa, mas será que eu posso fazer isso? Reconhecer o padrão desse paciente, ignorar os outros sintomas? Porque foi isso que eu fiz quando eu peguei ele na enfermaria. Eu nem pensei em outros sintomas. E eu fiquei com isso muito importante nessa apresentação, e eu acho que eu vou levar para minha vida isso, sem ter tido um prejuízo para o meu paciente, de eu ter ignorado durante o meu atendimento com ele isso. Então, só para lembrar disso mesmo, e destacar assim, a importância do especialista nesse momento, principalmente por causa disso, sabe? É isto. Obrigada. Alguma dúvida? Leila, foi excelente. Eu estava deixando para ver se a Érica quer falar primeiro. Pode falar, Érica. Podem falar. Não, eu vou até deixar a Edna falar. Eu só queria só parabenizar a Leila. Foi excelente, viu, Leila? Não esperava nada diferente de você. Foi muito boa a sua apresentação, maravilhosa. Amei o quadrinho de diagnóstico diferencial, o que fala contra. Eu vi, achei que coube muito bem, sintetizou. E primeiro você apresentou os scripts, né, das doenças que podem ser desconhecidas, ou provavelmente são desconhecidas para muitos dos que assistiram a sua aula. Então, a partir da apresentação dos scripts das doenças, fica mais fácil a gente pensar no que fala a favor ou contra. Então, foi excelente. Muito bom, parabéns. Vou deixar a Eile e as outras pessoas falarem. Oi, gente. Eu não... O que acontece? O que eu acho, assim, dos casos, assim, eu fico um pouco perdida ainda, no seguinte sentido. Os outros médicos, os outros residentes, eles recebem esse caso antes, para eles poderem fazer em casa um raciocínio clínico, alguma coisa, ou é a partir da aula só? A partir da aula. Entendi.
eu acho o seguinte. É porque antigamente, Cris, só para eu te explicar essa parte, rapidinho. Antigamente a gente mandava, né, um pedacinho do caso para as pessoas pensarem antes. Mas como agora a gente está focando no raciocínio clínico, a gente até poderia mandar talvez aquela primeiríssima frase, mas tanto que o caso vai se desenrolando a partir de uma pequenininha informação para depois se desenvolver. Então a gente pode repensar, isso se mandaria pelo menos como se fosse uma manchete de jornal, assim, né? Só com um quadrinho inicial. Acho que poderia ser interessante. Mas pode completar seu raciocínio. Não, é só para eu entender como que funciona, porque senão acaba só a Leila aprendendo o caso, né? Porque a gente sabe que vai depender muito eu acho que até agora esse é o melhor esquema mesmo para apresentação de caso clínico. Eu acho muito, muito didático e muito que leva a um raciocínio clínico adequado mesmo, induz ao raciocínio clínico adequado do médico. Mas se o residente não tiver um pouco de maturidade de prestar atenção até desde o início, se a apresentação é um pouco mais longa, ele desiste. E aí o aprendizado é só de quem está aprendendo, quem está fazendo o caso mesmo. Então, eu só acho que, assim, a gente, para continuar a fazer o caso clínico nesse formato, que é o único que, infelizmente, a gente tem nesse momento de pandemia, os residentes eles têm que ter um amadurecimento muito grande e manter focados nesse contexto, porque é muito difícil um caso desse, por exemplo, que o tema não é todo mundo que sabe, todo mundo que entende, todo mundo que gosta, porque as pessoas muitas vezes elas querem ficar livres da neurologia, elas acham difícil demais e acham que pressupõem que não vão conseguir raciocinar como com um caso neurológico, elas desistem e não prestam atenção nessa aula. Tá? É só uma crítica que eu acho que eu estou vendo que vocês estão, desde o início, trabalhando nisso, cheguei agora de paraquedas, mas é só uma coisa para vocês pararem para avaliar se todos os residentes estão conseguindo acompanhar o raciocínio de quem está fazendo a aula. Tá? Porque muitas vezes fica muito longo e se o tema não é tão fácil, é difícil para o residente seguir o raciocínio clínico. Quanto à aula, eu achei a aula muito boa mesmo, é um tema que eu gosto, porque ele instiga muito o raciocínio do neurologista no sentido do tratamento, tá? Para diagnóstico, a gente não é clínico. Então, é só você bater o olho no paciente e ver que ele está com opsoclonia e falar, isso é opsoclonus mioclonus, não tem outra coisa para ser, tá? Só que você tem que ter visto mais de uma vez um opsoclonus mioclonus para dar esse diagnóstico, tá? Então, foi muito bonito esse caso, porque a Joyce foi o primeiro opsoclonus da vida dela. Então, ela chegou no João 23, esse caso chegou no João 23 primeiro, antes da gente, e ela foi lá sozinha e falou comigo, falou, ó, tem um opsoclonus aqui. Aí eu falei assim, Joyce, estou te trucando. Ela, não, tem certeza absoluta que é um opsoclonus. E aí eu fui ver e era um opsoclonus mesmo. Então, é muito legal você ver seu residente crescendo desse jeito e fazendo diagnóstico e acompanhando o caso sozinho, assim. Foi bem bacana para mim por causa disso, tá? Agora, o que eu acho que o pediatra tem que entender, num caso desse, peguei um menino com ataxia, tá? A minha queixa é ataxia, é desequilíbrio. O primeiro pensamento que tem que vir, tem que ser meio que medular, o primeiro pensamento do pediatra é intoxicação exógena. Não tem outra coisa para você pensar. Uma vez que você fez o diagnóstico diferencial, falou, não tem jeito, não tem a medicação em casa, não tem nada junto em casa para esse menino intoxicar, eu vou parar para pensar em... meu próximo passo é TC de crânio, é tipo imediato. Eu tenho que fazer diagnóstico de exclusão de coisas graves quando eu tenho ataxia aguda, tá? Então, o paciente começou com ataxia, ele chega no seu pronto-socorro, a primeira coisa, mãe, esse menino tomou o quê? Não, confiei na mãe, não tomou nada, não tem outro aspecto para investigar. Segundo ponto de urgência, tomografia. Por quê? Se for um tumor de base, ele está fazendo uma hidrocefalia e, consequentemente, uma ataxia grave desse jeito, e você tem que tratar porque ele vai herniar daqui a pouco, mesmo ele apresentando só atáxico, tá?
Uma vez que eu fiz essas duas coisas, aí eu vou parar para pensar se é uma cerebelite viral, se é alguma outra coisa junto. Mas quem trabalha no PA e a pegar um atáxico, obrigatoriamente tem que fazer esses dois, tem que excluir esses dois diagnósticos, tá? De lesão expansiva e de intoxicação exógena. O que chama atenção nesse menino é pelo vídeo mesmo que vocês viram, o tempo inteiro ele faz a mioclonia, ele faz o desequilíbrio e o olhinho dele não faz o nistagmo habitual que você vê o cerebelopata fazendo. O nistagmo, normalmente, ele é de uma direção só, ou ele é horizontal ou ele vai ser vertical. Esse menino faz em todas as direções, o olhinho dele roda. E aí, junto, ele faz a mioclonia palpebral e de testa. E isso chama muita atenção, principalmente quando ele faz a mioclonia de apendicular, que são os membros, ele fica irritado nesse momento, porque dói. Tá? Então, ele vai fazendo, junto com o desequilíbrio, um comportamento muito ruim de você assistir e de ver a agonia não do menino, mas da mãe tentando acalentar um menino que não acalenta. Né? Então, isso é muito característico, assim. Tá? Um menino deitado, ele chora, ele não cola, ele chora, ele dormindo, ele não dorme porque ele chora. Então, é um menino muito irritado. Tá? A gente não, quando faz um diagnóstico clínico e tem a suspeição pela clínica, a gente realmente não gasta exame. Tá? Então, isso angustia muitos pediatras, porque é um diagnóstico neurológico, uma grande coisa. Tá? Então, assim, realmente é como se fosse qualquer outro diagnóstico. Tá? E aí você, tendo certeza do que você está vendo, você não precisa realmente provar que aquilo ali é um opsoclonus mioclonus. Na verdade, não tem um exame que prove isso, tá? E tem exames de exclusão para outras doenças, tá? Não tem nenhuma outra doença que encaixe nessa clínica e aí tão fiel igual essa clínica. A encefalite, você tem que ter crise convulsiva, não tem jeito, tá? Eu sou encefalite por outras causas. Então, eu tenho outros sintomas associados, tá? A encefalite límbica, que acomete a parte comportamental, o meu comportamento muda, mas meu comportamento muda de uma forma psiquiátrica, eu não continuo criança, tá? Eu estou doente, você vê que a doença psiquiátrica instala na pessoa, tá? Então, esse menino era só uma irritabilidade mesmo, tá? Obrigatoriamente, você tem que achar o tumor, porque melhora o prognóstico do menino. Então, ele fez a cintilografia ontem, o resultado sai segunda-feira para a gente poder ver se ele vai para a cirurgia ou não. E a maioria dos casos que estão relatados na literatura, eles colocam como se fosse se tirar com a mão, assim, a doença neurológica dele quando você faz o diagnóstico do tumor. Tá? A única coisa que eu acho é que nós vamos começar a querer casos mais pediátricos, né? Do que tão específicos assim de doença. Pelo menos no meu ponto de vista de aprendizagem, eu acho que eu tenho que fazer eu entendi, Leila, que é um caso muito legal, muito diferente de tudo e as pessoas têm que ver mesmo, mas eu acho que já é o terceiro ou quarto caso muito específico que vocês estão apresentando. Eu queria ver um diagnóstico diferencial de uma pneumonia com derrame pleural, uma outra coisa parecida, para poder atiçar o raciocínio do residente do primeiro ano, porque ele não vai conseguir fazer raciocínio neurológico nesse momento, né? Mas, assim, você está de parabéns, o caso foi muito bem destrinchado e muito bem estudado, tá? Vou querer falar também. Leila, ficou ótimo. Posso falar, Bárbara? Pode, claro. Ficou ótima a sua apresentação. A Brígida estava me falando aqui no WhatsApp, estava me chamando de afobada, mas é porque a clínica do paciente ficou muito bem desenhadinha, né? Você viu a minha aula, eu apresentei ela e poucos dias depois chegou um paciente no ambulatório, foi até no ambulatório da ESLE. A gente tem pacientes em todos os ambulatórios, é aquela coisa de no CGP a gente achar que não é tão incomum assim, né? Mas só para facilitar para a prática de vocês, se chegar algum paciente em algum outro momento, eu acho que a gente não consegue dosar o vanil mandélico e o homovanílico no CGP. Eu acho que é só o vanil mandélico. E a questão da encefalite autoimune, que você comentou que não foi feita dosagem de anticorpo, além de a gente achar que a clínica não é tão compatível, né, para a gente que já
tem como que é em mente a clínica do Opsoclones e Mioclonos, é um exame que é muito caro. A gente faz a dosagem no líquor, ele é enviado para o Pardini envia para a Alemanha e ele é uns 5 mil reais. Então, a gente tem aquela questão da facilidade de pensar assim, não, então eu vou fazer a pesquisa do PCR para herpes, é um pouco mais fácil no CGP. Mas não sofram quando a gente pegar e falar assim, não vamos fazer a dosagem do anticorpo anti-NMDA no líquor, porque realmente é muito caro, fica muito caro para o serviço. A gente tem que fazer quando realmente tem uma clínica bem compatível. Eu acho que o do paciente do Caio realmente não era. A irritabilidade dele, que inclusive incomodou colegas no plantão que me ligaram à noite, é por conta da síndrome mesmo. Acho que uma discussão com a neurologia, a gente não teria tanta dúvida, mas ficou lindo o seu caso. Amei, parabéns. Leila, queria te dar parabéns também, viu? Obrigada. Gostei, assim, demais do slide de diagnósticos diferenciais daquela tabela, né, que a Érica que sugeriu, que ela é da Rosa Malena, acho que ela vai ser incorporada no modelo, com certeza. Ficou muito bom. Achei que a linha do tempo também acrescentou demais. E aí eu queria pegar um gancho também no que a Cris falou, né? Essa questão, eu com certeza acho que casos mais pediátricos, né, acrescentam muito também. Acho que foi uma coincidência terem sido vários casos da neuro na sequência, né? A gente deixa muito livre para os residentes escolherem de acordo com a prática clínica deles. Então, realmente coincidiu, né? Até semana passada, vocês falaram, nossa, parecia que ia ser o mesmo caso. Então, assim, foi uma coincidência. A gente geralmente tem muita diversidade de casos e provavelmente é uma prevalência aumentada que está agora de casos da neuro lá, que acabou que as meninas pegaram. Mas só para frisar, assim, que o objetivo principal do raciocínio, do caso clínico, até com essa atualização do modelo, é da gente explorar o raciocínio clínico. Então, não é nem a apresentação da teoria do caso em si, tanto que a gente deixou ela pequenininha no final, né? Que é falar só da pincelada sobre a teoria do caso, e não é esse o foco principal. O foco principal é justamente esse desenvolvimento do raciocínio. Então, vale caso de qualquer especialidade, que é a gente treinar os esquemas mentais, a lista de problemas, o sumário do caso, né, a síntese do caso. Então, é essa sistematização do raciocínio. Então, por isso é que mudou um pouquinho. A gente não manda o caso antes para ser estudado, porque não é para ser estudado, é para desenvolver a questão do raciocínio clínico. E eu realmente acho que foi uma coincidência, assim, né? Com certeza a gente sempre varia muito, tem muitos casos da infecto também. Então, acho que talvez ficou isso daí um pouquinho de mal entendido, assim. Não, eu entendi bem. O que eu estou querendo falar é que quando é um caso nesse sentido, igual eu entendi que é para desenvolver o raciocínio clínico, mas no modelo que vocês estão usando, que nós estamos usando, se o nosso residente não tiver uma boa vontade de prestar atenção, ele não vai desenvolver nada. Eu só tenho certeza que a Leila desenvolveu o raciocínio clínico. Não tenho certeza de que ninguém mais desenvolveu. É só isso. Porque quanto mais prolixo for a aula, menos ele vai querer fazer o desenvolvimento do caso. Não tô querendo atrapalhar nada, não, gente. Eu só não, Cris, não é isso não. Para melhorar o negócio. Sim, claro. É porque a gente, na verdade, a gente tentou melhorar, porque antes ficava uma exposição teórica muito longa, e realmente essa parte ficava muito longa, e ficava até um pouco cansativa. E a gente quis diminuir a parte teórica para aumentar o raciocínio. Mas também, se estiver ficando prolixo, a gente pode até modificar, a gente talvez ouvir opiniões dos residentes, né? Pode até ser depois também, mandar sugestões, enfim. Mas eu entendi o que você quis dizer. Bárbara, só falar um pouquinho. Eu gostei dessa ideia de pedir opinião dos residentes. Inclusive, você podia, como você já tem feito maravilhosamente, fazer uma enquete. Pode até fazer um questionário no Google Forms. Boa ideia, para a gente aperfeiçoar, né? Mesmo. Exatamente. Né? Agora, com certeza, a gente a cada semana aperfeiçoa. Esse caso foi muito desafiador para a Leila, porque, igual a gente conversou, né, Leila? Ele é um caso em que não existe tanto raciocínio clínico, porque o raciocínio
principal dele é do sistema tipo 1, que é o não analítico, o reconhecimento de padrões. Então, a gente cumprimenta que a gente conhece, né? Mas até isso eu achei super interessante, essa conclusão ao final que ela chegou, que é importante também, e esse tipo de, não tão exatamente igual, mas a gente tem utilizado na discussão da universidade com os alunos do internato e com os professores da PRO, uma discussão de caso em que é surpresa, em que não manda. E a Rosa Malena, que é especialista nesse assunto de ensino médico, de aprendizagem, ela estuda muito, porque ela bateu o pé nisso, ela foi muito enfática de não mandar o caso antes que os alunos pediram, sabe? Foi porque ela quer que ative o conhecimento prévio do aluno. Então, a ideia é apresentar o caso e fazer as perguntas. A única coisa que eu tenho como sugestão, particularmente, é tentar, às vezes os residentes ficam com receio de fazer pergunta e da discussão ficar muito longa. Então, eu acho que tem que ter mais perguntas para ativar mais a participação dos residentes durante a apresentação e justamente instigar a mobilização do conhecimento prévio. Então, o que a Rosa colocou para a gente... quer dizer, né, Érica? As perguntas interativas, né? A interação. Exatamente. Eu acho que a gente tem que aumentar a interação. Nos 2 últimos que eu orientei, eu quis colocar umas perguntas, mas os residentes ficam com receio, mas será que não vai ficar muito grande? Não. Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que reduz na parte teórica final, eu acho que não precisa daquele finalzinho, que é um resuminho do caso, eu acho que não precisa, porque a gente já apresenta os scripts das doenças e depois o diagnóstico diferencial, e aí eu acho que não precisaria daquele final, até para não ficar tão longo, entendeu? Mas não mandar o caso antes está indo em linha do que eu tenho visto lá na universidade com a Rosa Malena, eu tenho aprendido com ela, tá? Eu acho que a gente deveria manter desse jeito. Ativar o conhecimento prévio, mais pergunta interativa e continuar sendo livre para eles escolherem, né? Foi uma coincidência, realmente, os casos essa série de casos da neuro. Foram 2 semanas, na verdade, porque na semana anterior foi a Letícia que apresentou aquele caso de inflamatório intestinal, que a gente fez uma discussão interessante de sangue nas fezes, né? De diarreia mucosanguinolenta, de síndrome absortiva. Foi bem interessante também. Mas eu acho que, quem sabe, a gente faz esse formulário para todo mundo que está participando poder dar opinião e sugerir. Fica bem democrático. Até porque, como é uma coisa nova, a gente precisa mesmo, né, aperfeiçoar e colher as opiniões, né? Exatamente. Ótima ideia. Beleza. Parabéns, então, tá, Leila. pessoal. Parabéns, Leila. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Até semana que vem, então. Beijos. Beijos.